A geleira Beardmore. Os 10 ingleses têm à frente 12 dias de esforço físico extremado. Sacrificaram todos os seus pôneis e têm que puxar os trenós. A maioria dos homens retornará desse ponto. Apenas 3 homens acompanharão Scott até o Polo Sul. Ele já os havia escolhido semanas antes. O Dr. Wilson, médico e amigo de Scott, será um deles. O Capitão Oates, um oficial de cavalaria, será o representante do exército britânico na marcha até o Polo Sul. Scott escolhe também Edgar Evans, principalmente por sua criatividade e por seu vigor físico. Para surpresa de todos, Scott seleciona mais um homem para o último estágio. Henry Bowers é um experiente oficial de navegação. Parece que só a essa altura, Scott percebeu que iria precisar de alguém que soubesse encontrar o Polo Sul. Mas Bowers não tinha esquis para a viagem e as provisões haviam sido calculadas para 4 homens, não 5. Scott deve ter pressentido que somente um acidente poderia tirar a vitória das mãos de Amundsen. O norueguês coloca dezenas de marcadores na neve para facilitar a viagem de retorno. Durante meses, Scott evitou a menção ao nome do seu concorrente nos seus registros diários. Suas anotações demonstram grande confiança. No dia 15 de janeiro, ele escreveu: É maravilhoso pensar que apenas 2 longas marchas nos separam do polo. Mas essa foi a última anotação otimista no seu diário. No dia seguinte, Bowers vislumbrou uma mancha escura no horizonte. Numa ansiedade muda, corremos para lá. Era como se a mesma suspeita terrível assolasse cada um de nós. E meu coração batia como se fosse explodir. Eles encontram os marcadores deixados para trás por Amundsen. Um pedaço de pano liquida todas as suas esperanças. Amundsen havia chegado ao polo um mês antes, numa vitória tranquila. Eu não posso dizer que havia atingido o objetivo de minha vida. O Polo Norte havia sido minha fascinação desde a infância, e eu estava agora no Polo Sul. Seria possível imaginar uma coisa tão absurda? Derrotados, Scott e seus companheiros arrastam-se pelo último quilômetro para chegar ao polo. Todos os nossos pensamentos, todas as palavras que encontrávamos, terminavam sempre num horrível tarde demais. No Polo Sul, tremula uma bandeira norueguesa sobre uma tenda que foi deixada para trás. Meu Deus, fizemos um enorme esforço para nos aventurarmos a chegar a este lugar terrível. Esta fotografia comemora sua chegada ao polo. Seus rostos refletem as dificuldades que haviam enfrentado e a frustração da derrota. Todas as provações e adversidades. Para quê? Por um sonho. Apenas um sonho que agora termina.
A esperança lhes dera forças para empreender sua jornada ao polo. Aquele objetivo ateu da nossa ambição, nas palavras de Scott. Mas era terrível pensar na viagem de retorno sem ser confortado pelo sucesso. Hoje já há pessoas vivendo no Polo Sul. Uma estação de pesquisa americana foi estabelecida nos anos 50 e é tripulada durante todo o ano. Um laboratório de alta tecnologia num imóvel de prestígio nessa localização simbólica. Já se tornou um ritual. Na passagem de cada ano, a tripulação da estação efetua medidas de precisão para estabelecer a posição exata do Polo Sul, um dos pontos por onde passa o eixo sobre o qual a Terra gira. A medição é necessária porque a camada de 3.000 metros de espessura que cobre o polo está se deslocando lenta e gradualmente cerca de 9 metros por ano. A gigantesca massa de gelo está se movendo ao ritmo de 3 centímetros por dia das montanhas da Antártida para o oceano. Se o gelo derretesse, iria expor a terra que forma o continente, que é composto, na realidade, por um grupo de ilhas, 10% da superfície terrestre. Mas se um dia isso acontecer, o nível dos mares se elevará em 60 metros. O gelo da Antártida é o maior reservatório de água doce do mundo. Hoje, somente os cientistas se interessam pelo continente. Seus dias de arena de heróis pertencem ao passado. Scott escreveu no Polo Sul. Eu temo a viagem de retorno. Depois de uma frustração tão grande, cada passo para eles é duplamente árduo. Apesar disso, eles escolhem uma rota mais longa para poder recolher 16 quilos de amostras de pedras, uma tentativa desesperada de dar uma certa legitimidade científica à sua missão fracassada. Os 5 homens só conseguem prosseguir utilizando toda a sua força de vontade. Nós não conseguimos mais marchar corretamente. Nenhum de nós, talvez. Mas o Evans é quem tem mais dificuldade. Evans fica para trás cada vez com mais frequência, já incapaz de resistir à tortura. Tem as pontas dos membros congelados e, ao descer uma geleira, cai e fere a cabeça. Ele entra em colapso no dia 27 de fevereiro. E morre no mesmo dia. Enquanto isso, Amundsen já havia retornado ao seu navio sem incidentes. Ele só gastou 99 dias para cobrir os 3.000 quilômetros de ida e volta ao polo. O mundo só tomará conhecimento de seu triunfo muitas semanas depois. Mas a vitória de Amundsen tem uma mancha. Ao manter seu plano em segredo, ele descumpriu as regras da concorrência honesta. Pelo menos é o que se pensa na Inglaterra. Para Scott e seus companheiros, a corrida para o polo transformou-se numa batalha pela sobrevivência. Eles conseguem encontrar as reservas de mantimentos que haviam estabelecido no ano anterior, mas o combustível, tão vital para sua jornada, havia desaparecido das latas misteriosamente. É provável que as vedações não tenham funcionado bem. E fazia cada vez mais frio. O termômetro foi abaixo de 40 graus e hoje de manhã levei 1h30 para trocar a bandagem dos meus pés. Estamos sofrendo horrivelmente com o frio. O capitão Oates era o que sofria mais. Pobre homem.
Os dedos dos seus pés têm um aspecto muito ruim. Parecem estar ulcerados pelo frio. Ele perguntou ao Wilson se tem chance de se recuperar. E o Wilson foi obrigado a dizer que achava que não. As más notícias chegaram à Inglaterra no dia 10 de março. A nação foi abalada. Os jornais de domingo relatam a conquista do Polo Sul, mas o nome do vitorioso é Roald Amundsen. O público inglês interpretou o acontecido como uma derrota amarga e a esposa de Scott caiu em desespero. Ela sente o significado dessa derrota na tragédia pessoal de seu marido. Ele havia escrito para ela: Eu não consigo descrever o que às vezes acontece comigo. Eu fico deprimido com a ideia de que a vida é uma luta constante pela existência e que eu tive tão pouco sucesso na minha tentativa de conseguir uma posição nessa batalha. A próxima catástrofe está prestes a ocorrer na Antártida. Já por alguns dias, Oates vem claudicando atrás dos outros com seus pés ulcerados pelo frio, uma fonte constante de agonia. Por várias vezes, ele pede aos outros que o deixem para trás para que eles aumentem suas próprias possibilidades de sobrevivência. Uma forte tempestade os atinge no dia 16 de março. Oates engatinha para fora da tenda. Eu vou dar uma saída. Talvez demore um pouco. Seus companheiros sabem muito bem o que ele quer dizer. Oates dá um fim aos seus tormentos e livra seus companheiros da obrigação de carregá-lo de volta. Scott registra em seu diário: Ele agiu como um herói, como um gentleman britânico. O ato tresloucado de um homem numa situação sem esperança que veio a ser elogiado na Inglaterra como um perfeito exemplo de autossacrifício. A mãe do Capitão Oates será a primeira a criticar as habilidades de Robert Scott. Sua negligência e seu planejamento falho causaram a morte de seus homens. Scott prevê essas acusações contra ele e tenta se justificar escrevendo uma carta aberta ao público britânico. As causas do desastre não podem ser atribuídas à possível má organização. Estou certo de que nosso fracasso foi decorrência, principalmente, da incidência de péssimas condições climáticas. Scott, um chefe imprudente de expedição ou uma vítima de circunstâncias imprevisíveis? Uma dúvida que assola os peritos até hoje. Cambridge, Inglaterra. A documentação sobre as expedições inglesas ao Polo Sul está guardada no Instituto Scott de Exploração Polar, aqui em Cambridge. Há também uma coleção de instrumentos meteorológicos do tipo usado por Scott. Uma enorme quantidade de dados foi colhida com esses instrumentos durante as expedições. Será que Scott realmente experimentou temperaturas tão baixas quanto ele afirma no seu diário? Ou será que ele distorceu a verdade para desviar a atenção de seus homens da responsabilidade que cabia a ele no caso? Susan Solomon, uma americana que é climatologista e especialista sobre a Antártida, pretende encontrar as respostas para essas perguntas. Eu comecei este trabalho com o mesmo tipo de descrença quanto a Robert Falcon Scott que a maioria tem. Na verdade, eu pensei que eu chegaria à conclusão de que as condições que encontraríamos seriam normais, mas de fato o que eu encontrei foi tudo menos normal. A rota que Scott adotou é usada hoje por aviões que se aproximam da estação americana do Polo Sul. Por volta dos anos 80, foram instalados equipamentos meteorológicos ao longo da rota que registram as variáveis de clima, reduzindo assim o risco de acidentes aéreos.
Os sensores no solo transmitem diariamente os dados climáticos mais importantes para um computador central. Solomon analisou essa informação e calculou a temperatura média durante os últimos 15 anos. E ela chegou a uma conclusão espantosa. Pelos dados anuais, nós podemos ver que a temperatura atinge menos 25 graus centígrados e, em alguns anos, 30 graus negativos. Mas em todos aqueles 15 anos, só houve um e apenas um em que a temperatura chegou perto dos 40 graus abaixo de zero todos os dias durante 3 semanas de março. As variações do clima são mínimas. O meteorologista de Scott, George Simpson, obteve resultados semelhantes em 1912. Ele registrou os dados de clima durante 2 anos e meio no acampamento base da Baía de McMurdo. Seus registros mostram que a temperatura caiu abaixo das médias da Antártida de maneira significativa apenas uma vez, em março de 1912. Scott realmente teve má sorte. As temperaturas chegaram a 20 graus abaixo do normal. Simpson e Scott deixaram tudo escrito no que se refere à previsão do tempo no caminho de volta. E Scott disse, ninguém neste mundo poderia prever o tempo que iríamos encontrar. Sabemos agora que eles enfrentaram menos 40, quando devia ser por volta dos menos 30. Eu própria já enfrentei 40 negativos e posso dizer que o efeito é como estar recebendo punhaladas. É muito, mas é muito diferente de menos 20. Condições de frio excepcional criam uma tortura adicional. Nessas baixas temperaturas, os trenós têm que ser empurrados sobre cristais de gelo que são tão ásperos quanto grãos de areia. É um esforço que exaure as últimas reservas de energia dos homens. E as coisas ainda vão piorar. Começa uma tempestade de neve varrendo a desolação gelada a 200 km por hora, à temperatura de 40 graus abaixo de zero. Os homens exaustos sentem-se impotentes nesse inferno. Eles quase chegaram ao seu depósito principal, mas agora, o fato de ele ter sido montado muito ao norte passa a ser crucial. A apenas 20 quilômetros dos suprimentos que os salvariam, os homens são forçados a se abrigar da tempestade. Em algum momento, durante as horas ali passadas, eles devem ter percebido que jamais sairiam vivos daquela tenda. Com a certeza de que vai morrer, Scott escreve cartas de despedida. Quanta coisa eu poderia contar sobre esta jornada. Por exemplo, como foi melhor estar aqui do que sentado em casa. Mas que preço terei que pagar por isso? Scott deixou palavras de conforto para a esposa de seu amigo, Dr. Wilson. Quando você receber esta carta, Bill e eu já estaremos mortos. Mas como tudo foi maravilhoso, até o fim. E ele não me culpou por esta sorte miserável, nem uma vez sequer. Para a mãe de Bowers. Os caminhos da providência são misteriosos. Como imaginar que uma vida tão tenra e tão promissora pudesse ser levada deste mundo? São palavras que procuram justificar uma tentativa desesperada de encontrar significado no fim trágico. Enquanto dividem entre si os últimos suprimentos, Scott escreve, como num frenesi, páginas e páginas de mensagens para a posteridade. Ele sabe que fracassou, mas seu fracasso pode, pelo menos, parecer glorioso e heróico. Pelo amor de Deus, cuidem de nossos parentes. Foram suas últimas palavras no dia 29 de março de 1912. Ninguém jamais saberá exatamente o que aconteceu depois. 8 meses depois, uma equipe de busca encontra a tenda contendo os 3 corpos. As cartas e o diário são recolhidos e os mortos enterrados sob um monte de gelo nas vastidões imensas da Antártida. E começa a glorificação de Robert Falcon Scott.
um jornalista inglês da época escreveu: Essa expedição prova que ainda há pessoas que desafiam a morte por uma crença. São pessoas dessa estirpe que forjam impérios. O funeral de Scott é uma cerimônia de Estado. O rei, o primeiro-ministro e os embaixadores das nações amigas prestam homenagem a um homem que passa a fazer parte da galeria de heróis da nação. O nome de Scott passa a ser mencionado com a mesma reverência com que são lembradas figuras como Sir Francis Drake e Lord Nelson. Scott, o herói que falhou na busca da vitória. Sua fama é um tributo ao poder das palavras. Ele transformou em triunfo a tragédia de sua derrota. Uma história ao gosto da época, um conto de coragem heróica e alto sacrifício, de força e determinação humana, mesmo perante a morte. Scott, a personificação simbólica de uma época moribunda. Dois anos depois, milhões de soldados marcham para a morte nos campos de batalha. O espírito de Scott da Antártida animou seus jovens compatriotas que partiam para a luta com ideais que pereceram com eles nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Versão brasileira Sincrovídeo.